Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia, de Língua Portuguesa. Hoje vamos trabalhar com a aula 59, tirinhas e concordância verbal, ok? Lembrando vocês, novamente, acessarem o Classroom todos os dias, marcar a presença de vocês, fazerem as atividades e aqueles lá que precisam entregá-las no colégio, não esqueçam, gente. Leve-as direitinho, vocês precisam da nota, vocês precisam da presença e vocês precisam principalmente do aprendizado, ok? Então vamos lá? Quais os nossos objetivos para com a aula de hoje? Então lá, desenvolver a habilidade de descrever, analisar, interpretar e relacionar imagens. Conhecer a diferença entre charge e tirinhas. Então veja bem, aqui nós temos, observe estas tirinhas do personagem Armandinho. Você consegue entender a história? Por quê? Bom, então eu tenho que verificar ali a sequência de cada um deles, vamos lá? Junto com vocês ali eu vou ler, então me acompanhem lá. É óbvio que é água o que você colocou na prova. Segundo lá, com amor a gente vive, com água só sobrevive. Essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? Mas o essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. Precisa dos dois. Amor, amor é muito importante, filho. Deu para entender isso, gente? Dá uma analisadinha. Tá tudo certinho, a sequência lógica ali? Pensem um pouquinho. Muito bem. Então, agora eu vou cobrar um pouquinho de vocês lá, né? Através dos quadrinhos que nós verificamos ali, uma atividade lá. Os quadrinhos estão embaralhados. Sua missão agora é identificar a sequência lógica da historinha, inserindo o seu número abaixo de cada quadrinho. Então veja, aí tem que ir devagarinho, leia, reflita. Ah, tá, essa casou com aquela, vai dar coerência, eu vou entender a mensagem e é isso que nós precisamos nessa atividade. Com vocês lá.
Daí, pessoal, deu um trabalhinho, né? Mas é assim mesmo, né? Então, vamos verificar agora, buscar, vocês vão verificando os números que vocês colocaram ali, né? Se erraram, retome de novo, arrumem, veja a coerência, veja se fica melhor, né? Então, é preciso essa retomada, senão não funciona ali, beleza? Então, vamos lá. Olha que bonitinho ali a sequência. É assim que vocês fizeram? Se não, leia novamente, retome. Então, temos o 1 ali. Essencial, a vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água, o que você colocou na prova. Amor. Amor é muito importante, filho. Mas o essencial, a vida dos seres vivos, é mesmo a água. Precisa dos dois. Com amor, a gente vive. Com água, sobrevive. Olha que lindo isso, né? Daí, conseguiram? Foi difícil? Pouquinho, né? Mas a gente vai melhorando dia a dia, ok? Então lá, continuando, temos ali mais uma tirinha, né? Então vamos verificar como foram as minhas férias. Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei, todo mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios e tudo isso no mesmo videogame, né? Muito bem, então, veja ali, quanta coisa a gente faz, né? Ali na telinha, muita coisa. Então lá, a tira ou tirinha é um gênero textual que se configura como segmento ou fragmentos de HQs, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos. Apresenta um texto sincrético que alia o verbal e o visual no mesmo enunciado e sob a mesma enunciação. Ela geralmente tem finalidade de refletir sobre algum tema social, usando a ferramenta do humor, através de ilustrações e usando a linguagem verbal e não verbal. Costa, Sérgio Roberto, Dicionário de Gêneros Textuais, Editora Autêntica, 2008. Temos ali uma palavrinha não usada, né, no nosso dia a dia, né? Sincrético, que é destacar, ok? Então, você muda ali, fica bonitinho lá, beleza? Bom, então veja, o que é a tirinha, gente? É um gênero textual, é em sequências, certo? Ela tem ali um mesmo enredo, eu preciso ler, interpretar, é acessível, né? E é gostosinho ali, tem várias personagens que nós já conhecemos, nossa, Mafalda, né? E muitos outros ali que a gente sempre está vendo nas tirinhas e acaba então memorizando os nomes ali. Muito bem. Continuando lá, mas podemos trabalhar charges, caricaturas, HQs e tirinhas da mesma maneira? Não necessariamente, pois é necessário analisar todos os subgêneros para fazer a interpretação adequada. As charges, por exemplo, costumam ter um caráter político, que necessita repertório prévio e atualização diária das notícias. Já a tirinha é o subgênero mais acessível, pois tem um caráter atemporal e permite a apreciação de vários exemplos em menos tempo. Bom, o que está querendo dizer isso atemporal, né? Que está de ontem, hoje. Então, quer dizer, eu vou ler, se eu tenho um pouquinho de leitura, eu consigo detectar ali sobre o que eles estão falando. E o nosso livro do 8º ano, ele trabalha muitas tirinhas. Está o tempo todo abordando ali situações, né, vivenciadas pelos seres humanos, não é verdade? Agora, a charge não, ela já requer um pouquinho mais de habilidade. Então, é preciso ter um pouquinho mais de leitura da atualidade para você conseguir, então, dar conta da leitura da mesma. Mas não que seja difícil. Eu preciso, então, sempre estar lendo, sintonizando tudo que está acontecendo aí fora, aquela palavrinha que todo mundo diz, antenado,
né? Politicamente falando. Ai, professora, mas é muita coisa. Não é, não. A gente está o tempo todo vendo televisão, a notícia está o tempo todo ali explodindo na mente da gente e é preciso que a gente, né, retenha alguma coisa disso aí para quando pedirem em certas questões, nós conseguimos, então, dar conta. Isso, gente, é o quê? Bagagem de mundo, e nós precisamos dela. É o mundo que nós estamos inseridos. Então, nós temos que saber o que está acontecendo aí fora, ok? Exercícios com vocês. Então, vamos pensar um pouquinho? Vamos verificar ali sobre o que está trabalhando? Então, lá, essa charge de Duque utiliza as linguagens verbal e não verbal para tecer uma crítica social e política. Analise-a para responder as questões seguintes. Opa, se falou política ali, eu já sei. Está falando com a charge que está pedindo para mim ali. Então, requer o quê? Um pouquinho mais de atenção. Já não é mais atemporal, não é verdade? Então, é dados que aconteceram ali que eu tenho que buscar para eu conseguir, então, interpretar o que é pedido. A Copa do Mundo é nossa. A burocracia também é nossa, a violência é nossa, a corrupção é nossa, o trambique também, a miséria, a desigualdade social, né? Bom, então veja que ele teve uma crítica, né? Houve ali aquele pá, no momento que você acha assim que é algo assim, né? Nossa, tá super feliz, mas aí a coisa vai abaixando, não é verdade? A temperatura vai abaixando e a gente consegue então detectar como é que está o nosso Brasil, o nosso mundo em si, né? Muito bem. Então, com vocês lá, pensando um pouquinho. Muito bem, então vamos ler ali o que está sendo pedido, né?
Muito bem. As charges utilizam os recursos do desenho e do humor para tecer algum tipo de crítica às diversas situações do cotidiano. Sobre a charge do chargista Duque, analise as afirmações abaixo e julgue aquelas que é verdadeira. Bom, vocês já sabem, né, que tem que fazer aquela leitura de mundo ali um pouquinho, da atualidade, mas é preciso fazer. Através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra entusiasmado com a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil? Será que é isso? Através da gradação na mudança de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma visão crítica sobre a realização da Copa no Brasil. Claro, tenho certeza que vocês deram conta ali, né? Porque charge tem a ver com o quê? Com uma crítica social, né? Política. Então, B, através da gradação, na mudança de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma visão crítica sobre a realização da Copa no Brasil, né? Então, nós temos ali, bonitinho, verificando, né, a felicidade no primeiro quadrinho, até lá no último, lá, né, ele fica totalmente desmotivado, né? Ok? Atividade 3, pensando ali mais um pouquinho. Leia a tirinha abaixo, que traz a personagem Mafalda e Felipe, criados pelo cartunista argentino Quino. Era melhor começar de novo, para ver se dá certo. Também acho. Do que vocês estão brincando? De nada, estamos falando da humanidade. Quino, né, toda a Mafalda da primeira e a última, e ali tem para vocês encontrarem outras tiras também. Por meio da fala dos personagens, Mafalda e Felipe, a ideia que essa tirinha pretende passar é de humor ou de crítica? Pensando lá. E depois explique.
Bom, gente, levantando de novo, bem importante esse exercício 3, fazendo referencial lá com o exercício 2. Qual a diferença da tirinha e da charge? Então, foi preciso passar os dois para vocês verificarem ali a diferença, né, do dado político com o dado só da situação social, ok? Então, é preciso que faça essa leitura ali. Então, lá, o que nós temos? Crítica, uma vez que esses personagens fazem uma avaliação desfavorável à humanidade, no sentido de que não deu certo e que precisaria começar de novo, né? Então, veja, isso é um dado atemporal ali, né? Então, dá para verificar uma diferença entre uma e outra, né? Mesmo tendo ali os verbais e não verbais, os desenhos, né? E as palavrinhas expostas ali, é preciso verificar que cada um tem ali o seu diferencial. E eu preciso dar conta disso, para não errar a minha questão, ok? Muito bem. Atividade 4. Era melhor começar de novo, para ver se dá certo. Também acho. Do que vocês estão brincando? De nada, estamos falando da humanidade. Observe a expressão do interlocutor das crianças nos 3 quadrinhos. De que modo a expressão desse personagem reflete o sentido traduzido nas falas e postura das crianças? Então, veja ali, visualizem a expressão do personagem lá. Com vocês um pouquinho.
Daí, pessoal, vamos verificar a nossa resposta ali da tirinha? Muito bem. Então, lá. Observe a expressão do interlocutor das crianças nos 3 quadrinhos. De que modo a expressão desse personagem reflete o sentido produzido nas falas e postura das crianças? Bom, vamos verificar ali, né? Lembrando que, às vezes, a minha resposta não é exatamente igual a de vocês, a mesma escrita, né? Mas tem que ter o mesmo significado, tem que estar parecido, não pode fugir muito disso, ok? Então, analisem aí de vocês. Resposta. No primeiro quadrinho, a expressão é de curiosidade, e ele se mostra atento para saber sobre o que Mafalda e Felipe conversam. No segundo, a expressão é de alegria, associada ao fato de achar que as crianças estão brincando. No terceiro, a expressão é de espanto, por ter sido surpreendido com a resposta inesperada de Mafalda, não prevista para uma criança, né? Então, dá para perceber ali quando ela coloca ali, né? De nada estamos falando da humanidade. Então, a criança falar da humanidade, pensar, refletir, né? Então, é algo um pouquinho além, tá? Muito bem, continuando lá. Vamos entrar novamente com a nossa concordância verbal, agora com o sujeito simples, aquele que possui apenas um núcleo, ok? Então, lá, concordância é a adaptação de uma palavra a outra. Na concordância verbal, o verbo se adapta ao sujeito. Exemplo, os imóveis estão baratos. Veja que o verbo estão, ele foi flexionado, igualzinho os imóveis, que também está no plural. Então, ali, todo ele, né, alencado do mesmo jeito, perfeito? Muito bem. Mas temos também os nossos casos especiais, que esse eu tenho que ler, né, rever várias vezes a regrinha, memorizar, para então utilizá-la conforme ali as regras que está sendo pedida, né? Então, veja lá. Primeira concordância verbal de sujeito simples da regra especial. Nomes próprios no plural. Nomes próprios com artigo. O verbo concorda com o artigo. Nomes próprios sem artigo, verbo no singular. Então, veja, gente, agora não é o núcleo em si que é importante. Não é ele que eu vou utilizar, que eu vou verificar, e sim o artigo. Ah, professora, mas em todas as situações? Não, lembrando que isso aqui é um verbo especial. Então, nós temos ali umas regrinhas que é diferenciada daquela primeira que nós verificamos lá. Então, o que é nomes próprios? São aqueles que têm apenas um. Países, nome de pessoas, nome de cidades, de bairros, e está sempre grafado com a letra maiúscula, não é verdade? Então, só existe uma Tânia. Tem várias Tânia por aí, mas professora Tânia que nem eu, só eu, ok? Então, próprio, perfeito? Muito bem. Então, temos ali, exemplo, os Estados Unidos são uma grande potência. Olha que interessante, os Estados Unidos são, veja que o os ali, lembrando os artigos definidos, o, a, os, as, definido ali, perfeito? Então, o os aqui, artigo definido. Veja, no plural, automaticamente o verbo concorda com ele. Perfeito? Aí, se eu não tenho o artigo, Estados Unidos é uma grande potência. Facinho, né? Então, lembrando, regra dos nomes próprios. Segunda concordância verbal, expressões partitivas. Expressões partitivas, parte de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguida de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou pode ser flexionado. Veja, então eu tenho duas possibilidades. É mais difícil de eu errar. Mas, de repente, pode ser que na questão peça ali, justifique o porquê do singular ou do plural. Aí me pega, aí eu tenho que saber, não é verdade? Bom, então veja lá, a maioria dos alunos obteve, está concordando com a maioria, ok? E obtiveram, plural ali, está concordando com dos alunos, com os nomes, perfeito? Então eu tenho duas possibilidades, mas eu tenho que saber justificar qual é qual ali, para na hora que eu precisar, eu dê conta, perfeito? Muito bem. Vamos
Vamos lá pensar um pouquinho? Vamos lá com o nosso quiz? Muito bem. A Charges utiliza os recursos do desenho e do humor para tecer algum tipo de crítica às diversas situações do cotidiano. Nesse texto, o verbo flexionou-se para adaptar-se ao sujeito, a Charges, em gênero e número, ou enfatizar a oração, já que é opcional o verbo flexionar ou não no sujeito simples. Tem regras, não esqueçam disso. Com vocês. Se tem regra, então tem que utilizar a regra, né? Então, qual é a regrinha ali? Então, veja, adaptar-se ao sujeito, a Charges em gênero e número. Então, tá ali no plural, não é verdade? Então, automaticamente, o verbo utilizar também vai para o plural. Casos especiais do sujeito simples. Outra regrinha para vocês. Concordância verbal, quantidade aproximada. Quando o sujeito se caracteriza por expressões que indicam quantidade aproximada. Cerca de, mais de, menos de. Seguidas de numeral e substantivo. O verbo concorda com o substantivo. Então, veja ali. Cerca de 50 candidatos fizeram a prova. Ah, professora, mas eu sei que quando tem o numeral ali, se é mais de um, automaticamente o verbo concorda, né? Mas, pensa ali, a regra está dizendo para nós, concorda com o nome ali, com o substantivo. Então, fica mais fácil para daí, quando não tiver o substantivo, a gente poder falar mais um pouquinho já, tá? Então, lá, 50 candidatos fizeram. Automaticamente flexionou ali por causa do candidatos, que está no plural. 4. Concordância verbal, percentual, formado por número percentual, seguido de substantivo no singular. O verbo fica no singular. Tá vendo por que tem que tomar cuidado com o numeral? Então, veja, se está dizendo para a gente verificar ali o nome, o substantivo, então é preciso ver. 20% da classe se inscreveu no campeonato. Aqui é a classe que está no singular. Então, o verbo concorda com ele. Ali está no plural, concorda no plural. Perfeito? Mais um para a gente. Concordância verbal percentual, ainda continuando com o numeral. Formado por número percentual, seguido de substantivo no plural. O verbo irá para o plural. Então,
Facinho ali, 10% das classes se inscreveram. Nossa, não tem como errar, né, gente? Porque já temos um número ali que é mais de um, que não é o caso, mas temos ali o das classes que está no plural, não dá erro mesmo. Atividade 5. Pensando lá. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada, segundo a gramática normativa. Verifiquem o nome, se tem nome, gente. Verifiquem direitinho lá com vocês. Tudo bem, pessoal? Conseguiu lá? Vamos verificar, então, a correção? Então, lá, assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada, segundo a gramática normativa. 10% não fez a inscrição, cerca de 1.000 pessoas estavam na palestra de ontem, Minas Gerais é uma bela cidade, as Alagoas possuem lindas praias, né? Então, é claro que a inadequada é a A. 10% não fez a inscrição. Veja, nós temos ali o verbo no singular, ok? Nós temos ali o 10, certo? Então, automaticamente, dá para justificar. Qual é a justificativa ali? Quando o sujeito apresenta a expressão numérica de uma porcentagem, o verbo deverá concordar com o valor dessa expressão numérica. 10% não fizeram a inscrição, ok? Atividade 6. Era melhor começar de novo para ver se dá, certo? Também acho. Do que vocês estão brincando? De nada? Estamos falando da humanidade. No terceiro quadrinho, Mafalda emprega uma forma verbal na terceira pessoa do plural. Explique como se dá a concordância verbal na fala de Mafalda
desse quadrinho. Então, verificando lá aquela primeira regrinha, né? O caso, diríamos, geral ali, né? Então, você olha ali o núcleo e olha o verbo e automaticamente ali você coloca o verbo. Com vocês lá. Belezinha? Deram conta? Muito bem. Então lá. Resposta. Ao empregar a forma verbal estamos, Mafalda faz referência a ela e ao personagem Felipe. Trata-se de um sujeito composto. E, em decorrência disso, o verbo precisou flexionar para concordar com esse sujeito, equivale a eu, Mafalda, e Felipe. Ou seja, nós, primeira pessoa do plural, ok?
um quiz ali. Assinale a alternativa que obedece à língua padrão. A maioria dos formandos chegarão com alguns minutos de antecedência. A maioria dos formandos chegará com alguns minutos de antecedência. Com vocês. Tranquilinho lá? Muito bem. Então, claro que as duas estão corretas, né? Por quê? A maioria dos formandos chegarão, combinando ali com os formandos, está no plural, e a maioria dos formandos chegará com a maioria, com a expressão, ok? Tem a regrinha, só verificar, bonitinho, vocês vão conseguir dar conta ali, tá? Muito bem. O que estudamos hoje, né? Análise característica das tirinha e da charge. Verificamos que há um diferencial entre uma e outra. Retomada de concordância verbal. Sabemos que tem regrinhas especiais que nós temos que tomar muito cuidado, né? Para memorizá-las e utilizá-las na hora certa. Um abraço para vocês.